Vejam só, enquanto o delegado está detalhando tudo isso, a repórter Adriana Irion deu a informação de que esse homem, que é um publicitário preso por causa da mala, matou e concretou a própria mãe em um armário de apartamento no ano de 2015. Ai, que horror! Ele foi condenado em 2018 por ter cometido esse crime, matou a mãe, concretou o corpo dela dentro de um armário num apartamento no bairro Montserrat. Ela tinha 76 anos e levou 13 facadas no ano de 2015. Como é que estava solto? Ricardo Jardim, de 66 anos, esse homem que agora foi preso de novo, dessa vez pelo caso da mala. Tinha sido condenado, Rosane, a 28 anos de prisão pela morte da mãe, mas progrediu para o regime semiaberto no ano passado. Vamos seguir ouvindo. Nós vamos... agora, tem razão. Nós vamos aqui, que eu tinha combinado com alguns dos colegas da imprensa, eu vou só passar o vídeo aqui agora, já que eles tinham pedido, tá, chefe? Sim. Só mostra o vídeo e passo... antes da senhora? Tá. Vou só mostrar alguns vídeos aqui, e aí vou passar a palavra pro diretor aqui, o Dr. Barragán, e depois para o subchefe de polícia. Vamos lá. Dá para desligar aqui esse lá, não? Vamos aqui. Usa daí? Nossa, o caso só vai ficando mais chocante, né? Porque já seria chocante se fosse apenas, e aí apenas entre aspas, obviamente, né, gente? Matar uma mulher com a qual ele se relacionava, da qual ele queria tirar dinheiro, e aí cortar esse corpo, deixar uma parte num lugar, outra parte dentro de uma mala guardada na rodoviária, a cabeça ainda não apareceu. Mas não, esse homem foi condenado em 2018 a 28 anos de prisão. Não, e olha que barbaridade. 2018 é ontem, faz 7 anos. E olha que barbaridade o crime que ele cometeu. Ele matou a própria mãe e concretou o corpo. Olha, quando a gente fala nesse absurdo que é a forma do regime de progressão, o quanto fica fácil para as pessoas matarem, né? Ficou 7 anos preso. 8, não chegou a 7 preso. Não chegou a 7 ano passado. Chegou a 7 ano passado, já saiu. E aí, pronto para cometer um crime bárbaro desses. Não, olha, é o fim do mundo. Vamos seguir ouvindo o que está dizendo a Polícia Civil em coletiva neste momento. Passa o primeiro. Primeiro vídeo, tá lá. O primeiro dele conduzindo a mala, puxando a mala. Chamar para o YouTube de GZH. Acompanhe agora no YouTube de GZH essa apresentação da polícia que está mostrando imagens, inclusive, do que foi apreendido junto com esse homem. Força, né? E a mala está identificada. Ele colocou aqui, todos os requisitos normais para fazer o depósito da mala. Pode deixar rolar o vídeo. Pode deixar andar, tá lá. Colocou todos os requisitos ali, como se fosse uma atividade normal, né? Pagou, enfim, para poder deixar esse material lá. Pode passar, tá lá, pode deixar passando o vídeo. Não, pode passar isso do primeiro, tá lá. Dá o play. Dá o play só. Fechou, tranquilo. Deixa rolar o vídeo. O fato que chamou a atenção... Não, primeiro tá lá. Primeiro aí. Esse aí. Conduzir, deixa esse aí andar agora. O fato que chamou a atenção e que depois ele nos confirmou que ele fez isso justamente para despistar a polícia, é que ele colou uma folha de sulfite na mala e colocou o nome e o contato de um escritório de contabilidade que fica localizado na cidade de Canoas. E foi, né, onde nós inicialmente tentamos partir a investigação, até porque lá tinha o nome de uma pessoa, né, um telefone, mas ouvimos essa pessoa, conversamos com ela e depois de fazer a oitiva dela, constatamos que de fato a pessoa não tinha nada a ver, ela nem sabia do que se tratava, e depois ele confirmou que foi um ato deliberado dele para despistar a polícia. Ele tentou aí, confirmando, né, a ideia de ter controle do que estava acontecendo. Ele plantou várias provas falsas, essa foi uma delas. Letícia Mendes está conosco, está acompanhando essa entrevista coletiva. Traz mais detalhes para a gente, Letícia, porque se achávamos que era chocante o caso da mala, ainda vem com esse histórico do homem condenado a 28 anos de prisão por ter matado e concretado a própria mãe em 2015 em Porto Alegre.
É isso mesmo, Andressa. Chama muita atenção, né? Esse caso já vinha despertando muita atenção, mas agora, então, a gente sabe que esse homem, esse publicitário, o Ricardo Jardim, que tem 66 anos, ele já havia sido preso lá no ano de 2015, depois que a mãe dele, a Vilma Jardim, uma idosa que tinha 76 anos, ela foi encontrada morta. O que aconteceu na época, Andressa? Só para os ouvintes entenderem. Essa idosa, ela morava num apartamento ali no bairro Montserrat, aqui em Porto Alegre. Ela sumiu. Chama a atenção que neste caso, assim como neste caso da mala, agora dessa vítima aí, que segundo a polícia era a namorada deste homem, ele acabou usando alguns subterfúgios para enganar as pessoas na volta. No caso da mãe dele, ele disse aos familiares que ela tinha ido viajar, que a dona Vilma tinha ido viajar e que por isso ela sumiu. Ela ficou um bom tempo desaparecida até se descobrir que essa idosa estava dentro de um móvel que ele mesmo, que o filho havia encomendado e havia sido concretada dentro desse apartamento. E agora a polícia descobriu que no caso dessa namorada, ele chegou a usar o telefone da vítima para se comunicar com pessoas próximas dela, claro, para se passar por ela, para que não percebessem o desaparecimento. Por isso que, segundo a polícia, não havia registro do desaparecimento dessa mulher. Então, Andressa, se mostra aí, né, um crime, segundo a polícia, muito bem planejado. A polícia ainda está tentando entender um pouco melhor a motivação. Trata neste momento como um feminicídio, já que havia uma relação íntima entre eles, mas também com uma motivação financeira. Esse é outro ponto em comum em relação à morte da mãe dele. Por quê? Esse homem, o Ricardo Jardim, segundo a polícia, ele matou a mãe com um interesse financeiro. Por quê? Porque a mãe havia ficado viúva pouco tempo antes, o pai dele havia falecido e ela havia recebido algumas apólices de seguro no valor de R$400 mil. E agora, segundo a polícia, também houve motivação financeira. Ele também estava fazendo uso de bens da vítima, dos cartões da vítima. Claro que a Andressa ainda é muito recente, né, essa investigação, a polícia ainda está tentando entender um pouco melhor. Esse homem foi preso na noite de ontem, numa pousada aqui na zona norte de Porto Alegre. Ele foi ouvido, mas não trouxe muitos detalhes, mas já chama a atenção, né? Bastante similaridade entre esses dois casos. Esse caso que aconteceu lá no ano de 2015, pelo qual ele foi condenado, ele chegou a ficar preso, mas no ano passado ele recebeu direito a ir para o semiaberto ou ter instalação de tornozeleira eletrônica, acabou foragindo e cometeu esse novo crime. O delegado, Letícia, falou há pouco sobre a vítima, que é uma mulher gaúcha. Tinha se falado nos últimos dias na faixa dos 50 anos. Tem mais alguma informação sobre essa vítima da mala? Então, Andressa, na verdade essa vítima, pelo que a polícia informou até o momento, eles não divulgaram o nome, tá? Porque eles estão esperando, pelo menos até agora, né? Porque estão aguardando a identificação oficial do Instituto Geral de Perícias, mas é uma mulher de 65 anos de idade, ela tinha um ano a menos que o Ricardo Jardim. Ela, segundo a polícia, ela morava na mesma pousada que ele, ali também pela região da zona norte de Porto Alegre, e eles tinham um relacionamento. A polícia ainda não sabe detalhar há quanto tempo, porque ele não trouxe muitos detalhes. Ele só informou que era uma pessoa com quem ele mantinha esse relacionamento e que ele acabou matando essa mulher e decidiu, então, fazer esse ato bárbaro aí, né, de espalhar o corpo dessa vítima por diversas partes aqui de Porto Alegre. A polícia, inclusive, ainda está tentando localizar onde foi que ele descartou a cabeça dessa vítima. A polícia acredita que ele pretendia fazer um novo ato, que ele pretendia descartar essa cabeça em outro ponto para chamar a atenção. A polícia entende que ele estava fazendo isso tudo de forma muito premeditada, mas em relação a informações mais detalhadas sobre a vítima, ainda não foram divulgadas. Letícia Mendes acompanhando, vai em seguida nos trazer mais um resumo daí, tá, Letícia? Segue ouvindo o que estão dizendo os delegados nessa apresentação da Polícia Civil a respeito desse caso chocante ao quadrado. Já era muito, já chamava muito atenção. Agora, então, com o histórico, e aí, de novo, né, Rosane, a gente vai falar aqui de um problema que é maior, o problema da origem, que começou cumprindo pena no regime fechado, deu pouquíssimo tempo, passou para o regime semiaberto e saiu do sistema carcerário. Quer dizer, ele cometeu mais um crime bárbaro
sendo condenado pela morte da mãe que foi concretada. Olha. Quando alguém para progredir de regime, isso tudo vai ter que ser agora, se fazer essa retrospectiva. Alguém para progredir de regime não é simplesmente assim, já passou 6 anos, progride. Tem que passar por uma avaliação psicológica, psiquiátrica, tem que ter bom comportamento na cadeia, tem que ter uma série de coisas. Como é que esse homem foi liberado é a pergunta que vai ficar no ar aqui até que alguém responda. Quem liberou? Por que liberou? Com que elementos liberou? E o Ministério Público também é presente nesse processo. Então,